Bom dia, mais um dia, né? E a gente queria compartilhar mais um estudo, né, com vocês. Esse estudo tem o nome de Ato de Liderança, né? Eu creio que é um estudo que vai trazer crescimento, né? Eu fiz esse estudo tirando algumas coisas através da Bíblia. Os estudos que a gente faz aqui, alguns, né, eu tirei através de slides, né, que são família, né? Tirei através de slides. Tem um outro estudo também que é o... Qual que é o outro? Família. Tem o Rompendo as Barreiras da Rejeição, né? Agora o restante a gente mesmo que está fazendo, né? Buscando através da Bíblia, buscando discernimento do Senhor, né? A voz não está muito boa hoje, né? Mas sim, com a voz um pouco ruim. Mas a gente vai ver o que a gente consegue fazer aqui, né? Queria estar agradecendo nesse dia de hoje, estar orando, né? Para Deus estar abençoando, né? Pai, em nome de Jesus, Pai, que nesse dia de hoje possa ser um dia abençoado e que o Senhor possa estar falando, Pai, através desse estudo, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço, Pai, diminua todo eu, tudo aquilo que às vezes me faz querer passar por cima das tuas coisas, Pai. Por isso, em nome de Jesus, Pai, trata comigo, Pai. Eu te peço, Pai, nessa manhã, nos ensina, Pai, e descortina, Pai, o nosso entendimento, Pai, em nome de Jesus, Pai. Amém. Então, ato de liderança, né? Queria trabalhar em cima de um versículo, né? O versículo que se encontra em João, no capítulo 10, né? Que é um versículo muito conhecido, né? Esse versículo, ele fala o seguinte, né? João 10, né? Ele fala que o Senhor conhece as ovelhas dele, né? Elas ouvem a sua voz e o seguem, né? Então é muito interessante quando você vê esse versículo quando fala isso, né? E ele é o bom pastor, né? Eu sou o bom pastor, né? Conheço as minhas ovelhas me conhecem, me seguem, né? Então você vê ali uma declaração de Jesus, né? Que ele conhecia as suas ovelhas ele representam as pessoas, e elas o conheciam e o seguiam. Quando você olha ali para a vida de Jesus, ele fez muitos seguidores, né? E tinha um ato muito forte de liderança, né? Você quer se espelhar, você quer ter um exemplo de liderança, é só você ler ali onde Jesus passava, né? Os próprios discípulos, né? Quando ele chama um por um ali e começa ali a sua jornada, né? No início ali, ele sabe como trazer essas pessoas para perto dele, né? Às vezes pessoas que ele nunca tinha visto, né? Mas através da influência, né? Então, um dos atos assim que um líder, né, tem que ter é saber influenciar as pessoas, né? E essa influência às vezes ela não vai vir, muitas vezes não vai vir através de palavras, né? Ou através de demonstrações, né? Hoje a gente vê muito, né, líderes que estão ali, mas eles querem trazer o seu liderado através de demonstrações, através de coisas, né, que aparentemente aos olhos parecem assim extraordinárias, né? Mas não. O líder primeiro ele tem que saber influenciar, né? Você olha ali Jesus, ele sabia
quando ele ia lidar com pescadores, né, ele sabia a forma de lidar com aquelas pessoas. Quando ele ia lidar com publicano, ele sabia a forma de lidar com aquelas pessoas. Quando ele ia lidar ele sentava no meio dos pecadores para comer ali, os próprios fariseus ali, eles questionavam aquilo, né? Chegando a falar que Jesus era comelão e beberrão, mas tudo isso eu vejo assim, estrategista, né? Jesus ali, ele tinha a forma dele se influenciar, né? No meio das prostitutas, né? No meio dos cegos, das pessoas enfermas. E Jesus ali, onde que ele passava, ele cativava as pessoas, porque ele sabia, ele tinha aquilo com ele, né, de influenciar as pessoas, né, de não ter nenhum tipo de discriminação, nenhum tipo de diferença. Então Jesus, ele é um exemplo de influência, né? Então se você quer ser um líder, né, comece a influenciar as pessoas, né? Com o seu caráter, com a sua humildade, às vezes com aquilo que as pessoas às vezes vão olhar para sua vida e vão querer se espelhar naquilo, né? Vão querer te seguir ou então vão querer, né, ser, né, um pouco, né, parecer um pouco aquela pessoa, olhar e falar, pô, aquele cara ali, eu me espelho nele, eu quero ser igual aquele cara, né? Então você vai ver muitos líderes, né, que foram influência, que arrastaram muitas pessoas, você vai ver um ato de influência, né, na vida dessas pessoas, né? Quando você olha para a vida de Ruth, né, Noemi e Orfa, né, você vai ver que também ali aquela mulher influenciou de tal forma, né, a sua nora que ela abandonou tudo e falou que ia com ela até onde ela fosse, né? Noemi, né, no caso, Orfa só a beijou e abençoou, mas ali foi um ato de influência, né? Então você vê um exemplo bíblico, né, dentro da Bíblia, né? Ruth e Noemi, né? Ela soube influenciar aquela mulher, né? Os laços ali, os vínculos, né? Então é necessário se influenciar as pessoas. Hoje você pode influenciar a pessoa para fazer a coisa boa e para fazer a coisa ruim, né? Tem pessoas que nascem, né, com essa característica, né, de influenciar as pessoas, né? Você vê hoje pessoas que lideram coisas boas, pessoas que lideram coisas ruins, mas o interessante é que isso é uma característica muito grande de liderança, né? Influenciar as pessoas, né? Você vê a vida de um Martin Luther King, né, que lutou ali pelo que ele queria, né, desde o início, né, Mahatma Gandhi. E você vai ver grandes pessoas aí que sempre buscaram influência, né, influenciar, né, seja no meio cultural, social. Então, não prive, né, aquilo que Deus tem te mostrado, né? Não só dentro da religião, né, mas você tem que se influenciar, né, se influenciar as pessoas dentro da sociedade, onde você passar, né? Mas principalmente, né, você que está liderando hoje, né, você tem que trazer essa influência, né? E a gente vai caminhando aqui, a gente vai entender como se influencia as pessoas, né? Um bom líder, ele conduz as pessoas, né? Você vê ali a história de Moisés, né, quando conduziu aquele povo no Mar Vermelho, né? Ele sabia como conduzir aquele povo, né? Era muita gente, né? Mas você vai ver ele na frente ali e trazendo ali a responsabilidade, conduzindo aquele povo. Então, você vê o exemplo de Gideão também, né? Que ali com 300 homens, né? Mas tudo isso com a presença de Deus ali, mas com 300 homens ele consegue um feito histórico ali na nação de Israel, conduzindo aqueles homens, né, a ganhar a guerra. Então, você vai ver que um bom líder, ele sabe conduzir a pessoa. Aqui no caso, essas conduções não foram só você atravessar uma pessoa, né, como Moisés atravessou aquele pessoal ali no Mar Vermelho, Gideão com os 300.
Mas se você for analisar, ali eram pessoas que estavam cheias de medo, eram pessoas que estavam cheias de dúvidas, né, de questionamentos. Então ele soube conduzir essas pessoas, não só ali no físico, né, andando e atravessando ou guerreando como Gideão, mas ele soube conduzir essas pessoas espiritualmente, né, sempre trazendo a presença de Deus, né, mostrando que Deus estava ali, que não era para eles temerem, né, mostrando a presença de Deus, né. Então, quando você vai conduzir uma pessoa, você, principalmente dentro de, seja na igreja, seja onde for, você tem que mostrar algo que vai trazer força para essa pessoa, né? Eles conduziram ali essas pessoas mostrando algo de Deus, né? Que Deus estava ali para eles não temerem, né? Conduzindo essas pessoas emocionalmente, né? Quando você trata de pessoas também você tem que saber lidar com as emoções da pessoa, saber que nem tudo ali a pessoa vai estar bem ou vai estar passando por alguma dificuldade. Às vezes a pessoa ali ela está no processo dela, está no canto, mas você como líder você tem que conduzir essa pessoa emocionalmente, né? Levando ela às vezes até uma resolução de problemas, né? Como o próprio apóstolo Paulo, quando ele fala para Timóteo, fala, Timóteo, foge, né? Foge dos desejos da mocidade, né? Sempre mostrando ali a influência, né, emocional, né? E principalmente, né, quando você fala dessas questões de emoção, né? Você tem que ter ali uma resolução do que está acontecendo, porque nessas questões de liderança é muito, né? Às vezes você vai olhar para a pessoa achar que ela está ali, mas ela às vezes está passando por alguma dificuldade. Você vai ter que respeitar, né? Você vai ter que não ficar ali em cima da pessoa, né? Às vezes o camarada já acordou com um problema, já está com dificuldade, não acordou com um dia muito bom. E você vai ficar ali em cima da pessoa, né? Você, em vez de ajudar ela, você vai, às vezes vai estar atrapalhando, né? Às vezes é necessário você deixar ali a pessoa de canto e esperar o tempo certo, você ter essa condução, né, em cima das emoções, né? É necessário, né? Então você tem que ter um olho clínico, né? Um olho clínico, né? Sempre direcionando, né? Mostrando ali para ela, ó, isso às vezes está errado. E nem sempre você vai estar com a razão, né? E nem sempre o que você vai falar é o que está certo. Às vezes é a pessoa que está certa mesmo. Você vai ter que compreender isso aí. Por isso que é necessário ter esse tempo, essa olhar, né? Ver como é que tá as emoções da pessoa, né? Então é necessário, né, que o líder ele conduza, né? Ele tem essa característica de conduzir as pessoas, né? Conduzir às vezes ao arrependimento, conduzir a pessoa às vezes, né, a estar entendendo algo, a estar, né, às vezes até questionando algo, mas sempre conduzindo a pessoa, levando ela à resolução de problemas, à resolução de conflitos, né? A resolução de coisas que estão ali, que estão, né, dificultando aquela pessoa, né? Conduzir ela às vezes até, né, ó, vai por aqui, né? Eu acho que é melhor para você. Mas sempre lembrando, né, que nem tudo que você vai falar é o que às vezes é o que vai ser aquilo para a pessoa, né? Ela também tem direito de questionar muitas coisas, né? Um bom líder ele ensina, né? Ele ensina e ele não tem medo, né, de emancipar uma pessoa, né? Quando você olha ali para Moisés e Josué, né, você vai ver ali que quando Moisés morre, a palavra de Deus fala que não houve nenhum profeta depois de Moisés, né? Mas você vai ver ali Josué, né, um homem que, quando você vai ver ali, ele caminhou com Moisés e tudo aquilo que Moisés falou para ele, e o próprio Deus mostrando ali para Josué, para ele não ter medo, para ele não se espantar, ele conseguiu assimilar aquilo, os ensinos de Moisés, né? Então você vai ver o Josué um homem vitorioso, né? Que ganhava todos os lugares que ele chegava, ele conseguia ganhar as guerras, ele trazia o povo, né? No entanto, ele conseguiu entrar na Terra Prometida, né? Então, mas tudo ali foi um ensinamento de Moisés, né?
líder, né? Um líder ele tem que ensinar o seu liderado, né? Ele tem que ter essa disposição de estar ensinando, né? Você olha para Elias e Eliseu, né? Quando vê ali, quando você vê essa passagem, né? Que está ali em 2 Reis, você vai ver esses dois homens, né? Elias e Eliseu, né? E é muito interessante que quando Elias é levado ao céu, né, num carro de fogo, e Eliseu ali do lado dele, né, ele faz uma pergunta interessante, né. Ele fala assim, né, a Bíblia fala que havendo eles sucedeu, pois que havendo eles passado, Elias disse a Eliseu, o líder, né, disse a Eliseu, né, ali o líder já com a consciência pura, sabendo, ele falou, pede o que queres que eu te faça, né, e disse a Eliseu, na simplicidade, né? Eu peço que haja porção dobrada do teu espírito, né? Então isso é muito interessante, a humildade do líder, do liderado, os vínculos ali, a influência estava tão, já tão junto ali, né? Que o líder com humildade pergunta o que você quer que eu te faça, né? Já sabendo, às vezes, prevendo ali o que ia acontecer. O liderado na simplicidade, né? Pergunta, né? Fala, né? Eu quero a porção dobrada, né? Porque ele se espelhava, né, naquele líder, né? Ele não queria mais nada. Eu creio que ali poderia ter, ele poderia ser ali no caso ali uma pessoa que às vezes tivesse bens materiais, dinheiro. Ele não queria isso do líder. Ele queria a porção dobrada, né? Porque ele viu ali, né? Ele se inspirou naquele homem, ele viu o que aquele homem é capaz de fazer, né? Então ele queria aquilo para ele, né? Ele queria o que Deus tinha liberado na vida de Elias, ele queria que liberasse na vida dele. E você pode ter certeza, né, que todo o liderado, que o líder está que tá observando o líder, né, que se espelha, ele tem vontade de ser como aquele líder, né? Então ele não quer mais nada a não ser que a não ser uma porção ali, algo, né, daquela pessoa que vai fazer ela parecer com aquela pessoa, que vai, né? Então eu acho muito interessante, né, essa história de Elias e Eliseu, né? Ensinamentos, né? O líder libera chamado, né? Não adianta nada você ser um líder e ter medo, né, de liberar um chamado, né? Você vê esses líderes aqui, todos eles liberaram o chamado desses homens, né? Então, você que é líder, não tenha medo, né, de liberar esse chamado e principalmente discernir, né, qual que é o chamado da pessoa, né? Senão você vai estar matando ela, né? Ver o que a pessoa gosta de fazer, aonde a pessoa se dá bem, o que ela oferece, né? Onde ela se encaixa, né? Qual que é a vocação dessa pessoa, seja em qualquer lugar, no trabalho, né? Dentro da igreja, né? Porque se você tem, né, vontade de investir nessa pessoa, né? Você vê essa pessoa como pessoa de confiança, né? Você tem que discernir isso aí para você estar liberando o chamado, liberando a porção dobrada, aquilo que você tem para você, você vai liberar para essa pessoa, né? Você olha um exemplo clássico da Bíblia, quando Jesus Cristo pede para João Batista, né, batizar ele, né? João Batista, alguns profetas, né, já falavam que ele estava preparando o caminho, né? E ele preparou o caminho como um líder, né? Às vezes você acha que não, ele já estava liderando ali, sabendo né, preparando aquele caminho, né? A voz que clamava no deserto, né? Então, quando Jesus Cristo chega, ele pede para João Batista batizá-lo, né? Jesus Cristo não precisava de pedir para João Batista batizá-lo, se for para você ver, né? Mas ele se humilha ali porque ele sabia que era necessário passar por esse processo, né? De ter uma cobertura, né? De ter uma pessoa para estar ali. E João Batista não hesita em nenhum momento, ele batiza Jesus e sabendo, né, que ali a missão dele estava cumprida, né? Então é necessário, né, que você entenda isso, né?
Você não vai ser um líder pro resto da sua vida, né? Vão vir pessoas, vão vir situações, então você vai ter que. Se você quer ter um lugar que vai prosperar, um lugar que vai crescer, você tem que emancipar, você tem que liberar chamado, você tem que liberar aquilo que você aprendeu para outra pessoa, né? Para que aquilo que você está fazendo hoje não pare, né? Não pare no dia da manhã, né? Então você tem que ensinar, né? Ensina essas pessoas, né? E olhe, né? Discirna, né? O tempo, o modo, qual o chamado dessa pessoa, né? Não adianta nada, às vezes, você ter uma pessoa que há vários tipos de funções, né? Tem pessoas que têm facilidade de servir, de mordomia, de, 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 de muitas situações, né? Que se você vai ver dentro da obra de Deus, a gente vê muito isso aí, né? Uns cantam, uns louvam, uns são pregadores, né? Uns são pessoas que são de mordomos, mas só que você tem que saber discernir isso aí, senão você não vai liberar ninguém, né? Porque você vai, às vezes, estar sufocando a pessoa, né? Então, ensina essa pessoa, né? Se você acha que a pessoa quer ser músico, ela tem que procurar alguém que vai liderar ela como músico, né? Não só quem está ali na cobertura, mas uma pessoa que vai direcionar ela, para ela não se perder, né? No caminho, né? Se você é uma pessoa que tem condição acha que, né, uma profissão ali que você vê que você desembaraça bem, procura uma pessoa que entende, né, para ela poder te ensinar, ela te liderar, né? Se você quer pregar, se você quer dar palestra, né, você tem que procurar alguém que mexe com isso, porque a pessoa vai te ensinar, né? Ela vai te mostrar, né? Então, um bom líder, ele libera o chamado, né? Ele ensina a pessoa, né? Um bom líder, ele repreende, né? Quando você vê Samuel ali, né? Um dos maiores líderes que eu já vi dentro da Bíblia, né? Ele repreendendo Saul, né? Repreendendo, Deus pede ali, ele repreende Saul, né? Então, você que é líder, não tenha medo de repreender, né? Ao momento da repreensão, né? Provérbios fala, né, em Provérbios, no capítulo 21, que a repreensão é para o conhecimento, né? Então, é necessário, né, que haja esse momento de repreensão, né? Deus ama, né, a repreensão, né? Ele corrige os filhos que ama, né? Então, é necessário, você que é líder hoje, né, você ter essa, essa característica, né? Você não pode só passar a mão na cabeça, né? Ontem eu ouvi um pregador, né, o Silas Malafaia, falando, né? Se você elogiar demais a pessoa, você estraga a pessoa, né? Se você criticar também, você deprime a pessoa. Só criticar você deprime, você, você fecha a pessoa. Mas então tem que ser dosado, né? Tem a hora da crítica e a hora do elogio, né? Então, quando chega esse momento da crítica, da repreensão, não tenha medo, né? Se você vê que aquilo está sendo errado, que a pessoa está fazendo, você como líder, né, você tem que chegar. Mas uma coisa que você tem que ter nesses momentos é a ética, né? Você não pode também repreender a pessoa em situações no meio de outras pessoas, né? Seja no seu trabalho, né? Você lidera, seja onde for, né? Você às vezes está ali fazendo aquilo com a pessoa na frente das outras pessoas, não vai ser muito bom, né? Não vai. Chame ela num canto, né? Conversa com ela, né? Em qualquer lugar que seja, você que é líder, né? Repreenda a pessoa em particular, né? Então, o bom líder, ele repreende, né? Saul ali, se eu não me engano, em 1 Samuel, no capítulo 15, no versículo 23, ele fala, né, que rebelião era pior que feitiçaria, né? Então, em algumas questões, né, onde Saul ele vai numa guerra e era para ele ter matado tudo que tinha ali, todos, desde as pessoas aos animais, ele traz alguns animais, algumas coisas e
não era aquilo que Deus tinha falado para ele. Então Samuel não poupa, né? Samuel chega e repreende ele, né? Então você vai ver, o bom líder é aquele que repreende, mas ele sabe a hora certa de repreender, né? Ele não vai repreender o liderado dele na frente das pessoas para mostrar que ele está com o poder, ele está com a autoridade, né? Ele sabe a hora, ele chama no canto, ele vai sentar, né? E ter essa resolução de problemas, né? Essa resolução de conflitos, né? Então, o bom líder, ele influencia, ele ensina, ele repreende, né? Ele vai influenciar em todas as áreas, emocional, espiritual, física, né? Ele vai estar ali, vai conduzir, né, na área emocional, espiritual, física, né? Ele vai influenciar através de atitudes, às vezes através de uma palavra, às vezes através do jeito de se portar, o jeito de andar, o jeito de falar, mas ele vai ser uma influência, né, para as pessoas que estão ali. Então ele tem boa influência, ele conduz as pessoas, né, emocionalmente, espiritualmente, né, ele sabe lidar com essas questões, né, ele sabe dar uma resolução de problemas, né. Aqui ele é um homem sábio, né, ele o problema, ele maximizar o problema, ele vai minimizar o problema, né, ele vai saber apagar o incêndio ali, né. Ele ensina, né, como eu dei o exemplo aqui de Moisés, Josué, Elias, Eliseu, né, ele libera o chamado, como João Batista e Jesus Cristo. Ele repreende, como Samuel repreendeu Saul, né. Uma questão interessante, ele não entra na vida da pessoa, né. Há um limite, né. Você que é líder, né. Você não pode, de forma alguma, entrar na vida do seu liderado, né? Isso é muito sério, gente. Porque se você fizer isso aí, você vai estar indo contra qualquer tipo de ato de liderança, qualquer tipo de questionamentos, né, ali da vida do indivíduo, né, você vai estar passando uma zona, né, um limite, né, uma zona ali, uma faixa, né. Então, você como líder, você tem um limite também, né. Não pense que você é líder, que você vai ter acesso a muitas coisas do seu liderado. De hipótese alguma, meu querido. Você também tem um limite, né? Você não pode, na vida pessoal, se a pessoa abrir para você, você pode aconselhar ela, mas você não pode entrar na vida dela. Você não pode, às vezes, ficar mapeando a vida dessa pessoa, né? O que ela fez, o que ela... Porque é o seguinte, às vezes você vai entrar na vida da pessoa, você vai buscar o passado dela de 7 anos atrás, ou de 5 anos, ou de 1 ano que seja. Essa pessoa tinha uma prática, mas aí essa pessoa mudou, né? E você buscou uma coisa que aconteceu há vários anos atrás. Você vai trazer aquilo à tona, sendo que a pessoa nem está vivendo aquela prática mais. Então você vai estar fazendo o quê? Você vai estar tendo um abuso de autoridade, né? E às vezes você vai passar aquilo para frente, né? E a pessoa já nem vive naquela condição mais. Aí o que você vai fazer? Você vai retardar o processo da pessoa, você vai trazer a pessoa para o passado dela que já passou, né? Então, tem questões que você não pode entrar na vida da pessoa. A pessoa e Deus, né? Você não é Deus, né? Nós não somos Deus. Deus, quem trabalha com liderança, eu já trabalhei com liderança. Tem situações que você não deve entrar na vida da pessoa, que se chama abuso de autoridade, né? Eu posso te dar um exemplo clássico dentro da Bíblia, né? Que é ali Nabote, né? Nabote, ele tinha uma vinha ali e Acabe, como um líder ali daquela época, queria, mas que queria de toda maneira, né? Que Nabote desse a vinha dele. Ele falou, não, meu irmão, aqui você não entra não. Era do lado do palácio, né? Se eu não me engano, está escrito nas escrituras. Que era do lado do palácio. O camarada ficou tão irritado, o líder, que chegou a matar o cara. Porque ele queria entrar num limite ali, né, da vida da pessoa, né? Então você vai ver esse exemplo clássico da Bíblia, né? Nabote é a sua vinha, né? Ele falou, na minha vinha ninguém tem até um corinho, né, de fogo aí que os irmãos cantam, né? Na minha vinha você não entra não. Mas o que foi, né? Ele como um líder ali, ele achou que ele podia
fazia e acontecia, né? Então tome cuidado, você que está nessa posição de líder, né? Para você não entrar, né, na vida do seu liderado, né? Você não ultrapassar esse limite, né? Todas as coisas têm limite, têm limitações, né? Você às vezes vai estar trazendo a ira, né? Quando fala da ira, da injustiça, né? Isso tudo vem através de injustiça. A pessoa, quando ela está irada, geralmente ela passou por uma injustiça, né? Então, às vez de você trazer a pessoa para você, né? Às vezes você quer ter a pessoa ali e você quer usar esses artifícios, né? Mas usa a unção que Deus te deu, né? Ele revela para você quem que a pessoa é. Não precisa você ficar revirando o passado dela, né? Então tome cuidado, você que é líder, né? Não entre na vida da pessoa, há limites, né? Você não vai lá pro camarada e falar, ó, sua esposa tem que vestir essa roupa, você tem que comer isso, você tem que fazer aquilo, ó, seu passado. Não, meu querido, né? Você tem que ter limite, né? A vida pessoal da pessoa é dela, né? Você não pode ultrapassar isso. Senão eu te falo mais uma vez, isso é abuso de autoridade, né? Tome muito cuidado com isso, né? Não prender, não sufocar, né? Tem liderança que tem medo, ele quer prender o camarada ali, sufocar, né? Não tenha medo não, meu irmão. Quando Deus te deu uma visão, te deu uma palavra, né? A obra de Deus não para, as pessoas não são insubstituíveis, né? Então não precisa você prender o rapaz, nem sufocar ele não, né? Deus vai mostrar para ele, vai mostrar para você, seja também no secular, no trabalho, né? Não sufoque, né? Às vezes o camarada é bom de serviço, ou é um camarada que você conta com ele ali, e às vezes você quer prender aquela pessoa, né? E quando você começa a prender, né, você começa a sufocar, né? E quando você começa a sufocar, você vai desgastar relacionamentos, você vai desgastar o convívio, né? Porque na realidade ninguém é de ninguém, né? Você não é uma. A pessoa não pode ser como se fosse uma propriedade sua, né? Do líder, né? Ela também tem seus momentos, né? Você vai ver um exemplo na Bíblia de Nabucodonosor, né? Ele pega ali os meninos ali e começa num teto babilônico, né? Você vê ali a Babilônia purinha. Ele pega os meninos e separa ali, fala, ó, separa aí os mais inteligentes para mim, né? Que eu vou preparar esses meninos. Só que o que acontece? Ele começa a regrar os meninos, ó, vocês vão comer tanto, né? A porção, vocês vão fazer isso, aquilo outro. E isso não é a visão de um líder, né? Quando ele começou a lhe sufocar, Daniel já procurou, não só porque ali eram os manjares, né, para contaminar, né? Mas você vê ali uma pessoa controladora, né? Uma pessoa querendo sufocar, né, ali aqueles jovens, né? Pessoas jovens. Você quer matar um jovem, você que trabalha, gente, quem é líder, né? Seja em qualquer área, você quer matar o jovem, você sufocar ele. Começa a trabalhar dentro da igreja, dentro de um setor esportivo, seja dentro de uma escola. Tudo tem limite, é lógico. Mas se você começar a sufocar aquela pessoa, rapidinho você está estourando a rebelião. Rapidinho, né? Então, para tudo isso, você tem que ter jogo de cintura, né? Você não pode, você tem que ser maleável, muitas vezes ser maleável, muitas vezes deixar a pessoa ali para ela ver, né, entender algumas situações, deixá-la livre, né? Porque quando você sufoca a pessoa, geralmente você vai estar passando o que para ela, que você é controlador, que você, né, prendeu a pessoa ali. Então você vê ali esse teto babilônico, né, Nabucodonosor querendo prender esses meninos, e você vai vendo ali a história, né, de Daniel, sempre esse controle, né? Mas porque ele, como líder, ele não queria abrir mão, né, de algumas opiniões que ele tinha,
E ele queria sempre estar ali sufocando, né? Prendendo essas pessoas, né? Cativas, né? Você vê isso muito quando você fala de faraó, essas coisas. Você vai ver muito essa liderança que sufoca, né? Que prende, né? Mas quando você vê ali Jesus Cristo, né? Você vê que Jesus Cristo, ele, de forma alguma, né? Ele liderando Pedro ali, ele fala para Pedro, Pedro, você vai me negar, né? Com Judas, né? Diferente, né? E outros ali, mas você vê que como Jesus ele trabalhava, ele sabia que os camaradas estavam, mas ele não prendia, ele deixava os camaradas, né? Ele poderia ali falar, ó, né, sufocar, prender. No entanto que depois, né, quando na ressurreição ele vai até Pedro, né? Pedro já estava pescando lá e ele fala, ó, com a simplicidade. Ele podia chegar e falar assim para Pedro: meu irmão, você voltou para essa prática, né? E as minhas ovelhas tá lá, você não vai apacentar. Mas ele pergunta, né, com a singeleza, né? Tu me amas, tu me amas, tu me amas. Então chega um momento que Pedro fica até constrangido, né? Mas num diálogo ali que você vê, né? Você não vê aquela pessoa controladora, né? Você vê sempre ele deixando ali aberto, né? Você tá aí, mas o que você quer fazer, né? Questionamento, né? Questionando, trazendo a pessoa à reflexão, né? Então é muito interessante, né? Essas questões de liderança, né? Você não pode prender nem sufocar o seu liderado, né? Para que você possa estar deixando ele crescendo no tempo certo, deixa ele às vezes quebrar a cabeça, deixa ele às vezes acontecer algumas coisas, mas nunca sufoque, né? Nunca sufoque, nunca prenda, porque isso vai trazer rebelião, isso vai trazer desgaste, isso vai trazer conflitos, né? Entre lideranças e liderado. Então é necessário, né, que você tenha esse discernimento, né? Deixe Deus, né, no controle de todas as coisas, né? O líder traz vínculos, né, como eu falei, né? Ele é aquela pessoa que traz vínculo, né, dentro de uma equipe. Ele traz os vínculos, né? Não traz a discórdia, né? A palavra de Deus fala em Provérbios ali, né? Pra gente se afastar daquele homem que acena com os dedos, que traz dissensão entre os irmãos, né? Então, o líder ele traz vínculos, né? Ele traz paz, né, por meio dali onde ele está, né? Às vezes ele está vendo uma situação ali que vai estourar, que está trazendo às vezes uma intriga, uma briga. Antes de isso estourar, ele já teve o discernimento, ele vai chegar, sentar com essas pessoas e trazer a paz, né? Apaziguar conflitos, né? É o que eu falei, né? O discipulado preventivo, né? É muito melhor você discipular a pessoa preventivamente, né, mostrando para ela, ó, às vezes pode acontecer isso e tal, né, como liderança, né, do que você esperar acontecer para depois você corrigir a pessoa. Aí, meu amigo, aí já era, né? Depois que aconteceu, não adianta você querer, né, às vezes apaziguar aquele conflito, né? Porque já foi, né? Já foi. Então, você tem que, esse líder, ele tem que ter esse discernimento, né, de trazer vínculo, paz, né, no meio da comunidade, né? Agora tem o camarada ali, às vezes está dentro da comunidade, você vê o camarada ali com a carinha de santo, mas nos bastidores, meu amigo, o camarada é pior que os liderados, ele está trazendo só dissensão, só briga, né? Só intriga e aparentemente o camarada é santo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com o líder, né? Com liderança, né? A gente que é líder, né? A gente já passou por liderança, quem vai liderar. Você tem que estar trazendo essa paz, né? Porque as pessoas, elas também estão sempre te observando, né? Ela sabe ali que você tá... Como que você age, né? Se você tá trazendo essa paz, né? Tem uma passagem muito interessante, né? Em Malaquias, né? Que fala que... Malaquias 4, né? Falando sobre Jesus, né? Aquele que vai converter, né, o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira
a terra com maldição. Então isso é o Espírito de Jesus, né? É converter os corações dos pais aos filhos. E isso você mostra um grande exemplo aí de trazer a paz, né? De trazer ali os vínculos, né? Apaziguar conflitos, né? Então, isso é o Espírito de Jesus, né? Converter os corações aos pais, aos filhos, uns para os com os outros, né? Então, é muito interessante isso, né? O líder ele tem que trazer esse vínculo, né? Essa paz, apaziguar conflitos, né? Trazer resolução de problemas, né? Um bom líder, ele reafirma, né? Ele reafirma a pessoa, né? Você que é líder, né? Você que tá nesse posto de liderança, né? Você tem que estar sempre reafirmando o seu liderado, né? Não reafirmando ele para que ele se exalte, né? Mas reafirmando ele como homem, né? Como pessoa, né? Agora tem uns camaradas aí que eu vou falar pra você, os caras às vezes eles têm assim um medo ou não vamos reafirmar o cara não, porque ele se acha. Meu irmão, reafirma o cara. Reafirma o cara. Não precisa você ter medo, não. O que é seu é seu, o que é dele é dele. Você, como papel de liderança, você vai estar só contribuindo, né? Quando você olha ali para a Bíblia, né? Você vai ver o próprio Deus ali como líder, né? Ele traz ali todos os camaradas que ele chamou para ser líder com ele. Ele fala: não temas, eu tô contigo, né? Eu sou o Senhor dos Exércitos, o Senhor dos Exércitos, vai à frente. Então, meu amigo, não tenha medo de reafirmar as pessoas, não. Ninguém vai tomar seu cargo, ninguém vai tomar seu posto, né? Você, como líder, você tem que ter essa maturidade, né? Você não pode ser uma criança competitiva, senão você vai estar se mostrando que ali você tem medo daquela pessoa, né? E quando você reafirma a pessoa, pelo incrível que pareça, você vai estar vendo quem ela é. Se ela já está madura para lidar com situações ou se ela não está madura ainda, né, para lidar com situações. Mas reafirma seu líder, né? Senão você vai criar uma pessoa, você vai gerar uma pessoa de uma liderança que ao qual aquela pessoa carrancuda, né? Aquela pessoa que não tem reafirmação, quando ela for liderar não vai reafirmar ninguém. Então reafirma, né? O bom líder é aquele que reafirma, que fala, não, você consegue, é isso, boa, né? Eu trabalhei um tempo com escola de futebol, escolinha, né? Não cheguei a ser um treinador, não, mas às vezes eu reparo, né? Eu vejo, assim, às vezes até dentro a gente jogando bola, né? Quando você tá com aquele time que o camarada só critica, né? Não, não toca a bola, não sei o que, não sei o que. Aquele time entra em dissensão, ele entra em discussão, né? Quando tem aquele time só calado, né? Você vê que tá um time apático, que não tem vida no time, né? Parece que tá todo mundo com preguiça, mole. Mas quando você vê ali, né? Quando você vê uma pessoa que tá ali dentro do campo e ele tá ali assim, não, vamos, né? Tá incentivando ali, o camarada errou, fala, não, é isso aí, vamos, volta, né? Corre atrás. Você vê que aquele time, às vezes, ele parece. Os jogadores podem ser até de qualidade inferior, mas você vê que ali contagia o time inteiro, né? Essa reafirmação, né? Eu falo isso de experiência própria, né? Então você que é líder, né? Reafirma, né? Não fica apontando a pessoa, não fica. Um dia eu fui pregar a palavra e os camaradas falaram que eu tava louco, né? Só que aí eu nem não dei muita bola, né? Mas eu entendi a mensagem. Então, eu falo assim de liderança, né? Não vou citar nome. Mas reafirme, não tenha medo, né? Se é isso que você tá vendo que a pessoa, ela quer, aquilo que Deus tem colocado no coração dela, é um sonho, né? Que ela tem. Então, reafirme, né? Não frustre as pessoas, não corte aquilo que Deus ou que ela tem no coração, que ela tem em mente, que ela tem que prosseguir, né? Não tire isso dela, né? Reafirme, sempre esteja reafirmando, porque Deus, ele reafirma, né? O líder estratégico, né? Como eu falei, né? Jesus Cristo, ele usava estratégias, né? Para tá fazendo
um trabalho aí evangelístico, né? Onde ele passava, né? Ele arrastava multidões, né? Então o líder ele tem essas estratégias, né? Ele sabe usar o tempo, a hora certa, né? Ele tem estratégia, né? Ele não é aquela pessoa, né, que ele sabe se portar em todos os lugares, né? Você não vai chegar e mostrar, às vezes, você vai chegar num lugar, você vai ter que saber se portar, né? Porque, principalmente quem está dentro de igreja, né? Porque ali, às vezes, não é igreja, né? Então, você não pode ser, né, como se fala, gospel, né? Em todo lugar, né? Então, você vai ter que se portar, você vai ter que ter estratégia, né? Em tudo que você vai fazer, você vai ter que ter estratégia, né? Estrategista, né? E, incrível que pareça, você vê que quando você vê que a palavra de Deus fala que o inimigo, né, ele está ao nosso derredor, né? Como um leão, né? Pronto para devorar alguém, né? Fala ali em Pedro, né? Se eu não me engano, 1 Pedro. Tem que conferir depois, né? Mas quando fala isso, você vê que o próprio inimigo ele é estrategista, né? Ele espera a hora certa, né? Ele é um bom estrategista, né? Ele não chega numa vez, né? Então, se ele é estrategista, porque para fazer as coisas boas ou para trazer algo bom, você também tem que ter essa estratégia, né? Jesus Cristo era estrategista, né? Você vê que ele sabia como se portar, né? Diante de muitos, né? E, então, seja estrategista, né? Tem esse jogo de cintura, né? O bom líder, ele busca autoridade divina, né? E não autoritarismo, né? Hoje o que você mais vai ver são pessoas autoritárias, né? Dentro da obra de Deus, ou no secular, né? Mas quando você tem autoridade divina, né? É diferente. Aí você vai falar pra mim, às vezes, que alguém que vai ouvir essa mensagem e não tem esse discernimento de autoridade divina, mas como eu tenho essa autoridade divina? Às vezes nem com palavras, né? Eu não sei se foi Mahatma Gandhi ou Billy Graham que um dia leu a Bíblia e falou que estava apaixonado por esse Jesus, né, da Bíblia, né? Mas pelo aquele que os crentes pregavam, que as pessoas falavam, ele não estava contente porque ele não via exemplo, né, de vida, né? Então, às vezes a autoridade divina ela não vai vir com palavras, não vai vir com demonstrações, né? Ela vai vir através do caráter da pessoa, né? Através daquilo que a pessoa vai olhar para sua vida e vai entender. Só de você olhar, às vezes a pessoa já vai compreender, né? Então hoje o que você mais vai ver é pessoa autoritária, né? Que já perdeu essa conduta e ela usa o autoritarismo, né? Para trazer, né? Um ato de liderança, né? Então tome cuidado, né? Há uma diferença muito grande entre autoridade divina e autoritarismo, né? Relacionamento, né? Você vai ver Paulo, né? Paulo, quando ele vai pregar ali você vê a história de Paulo, ele não se... Ele era um homem, assim, preparado, né? Ele tinha dupla cidadania, né? Então, ele já tinha nascido para esse chamado, né? Eu creio que Deus já olhava para ele ali, mesmo ele perseguindo a igreja, mas às vezes você vê um Paulo ali que as pessoas falam, né, carrancudo, perseguidor, mas eu vejo um Paulo assim com relacionamentos, né? Porque ele aos hebreus, aos romanos, o camarada chegar dentro do cárcere, né, e converter até o carcereiro, né, os presos. Então você vê que é uma pessoa boa de relacionamento, né? Onde Paulo passava, né, ele conseguiu ali difundir o evangelho, né? Se não fosse Paulo, né, eu creio que o evangelho nem poderia ter sido difundido da forma hoje, se ele chegou, né, em outros continentes, em outros países, né, foi através desse missionário, né, que criava relacionamentos e independente onde ele estivesse, ele falava do amor de Deus, né, dentro do cárcere,
onde ele ia, né? Então, crie relacionamentos, né, com as pessoas, né? Mostre aquilo que você, né, tem de melhor para ela, né? Tem de oferecer para ela, né? Crie parceiros, né? Relacionamentos. Você vê o próprio Jesus, né? Ele se relacionava, como eu falei, né? Independente de ele estava sempre se relacionando com as pessoas, né? E às vezes você quer liderar uma pessoa, mas você não tem relacionamento com ela, né? E você acha que isso não faz diferença? Lógico que faz. Como eu falei, as pessoas não querem saber de demonstração, de às vezes pregações eloquentes, de demonstrações de intelectuais, porque até um papagaio fala, se você pôr um papagaio para decorar essa Bíblia aqui, ele vai repetir, mas as pessoas querem saber de relacionamento, né, de vínculos, né? Então é necessário, né? O bom líder ele ter relacionamento, né? O bom líder ele também tem que servir, né? Jesus Cristo ele poderia ser servido, né? Mas sempre ele estava servindo a todos, né? Então você tá ali, você às vezes é um líder, né? Você tá vendo a pessoa fazendo ali, e às vezes nem é a sua área, né, pra você fazer. Mas o que você vai fazer? Você vai fazer aquilo porque através da sua vida as pessoas vão olhar e falar, pô, o cara tá fazendo, eu vou fazer também, né? Às vezes você vai trabalhar numa área de manutenção, de seja alguma qualquer outro tipo de área, de trabalho, e às vezes você tá ali como líder, você quer ver se influenciar é você estar ali junto, às vezes até trabalhando com seus liderados, nem que seja um pouco, né? E ali você está usando aquilo ali como uma estratégia ali, você está conversando com essa pessoa, criando vínculo, relacionamento, né? Você está servindo, né? Às vezes a pessoa que era para te servir, às vezes você vai servir a pessoa, né? Então você vai mostrar ali um potencial de liderança muito grande para a pessoa vai olhar para você e às vezes ela vai até admirar, né? Falar, pô, a humildade desse cara, né? Então é necessário, né, que o bom líder sirva, né? Ele tenha esse coração de servo, né? Não aquele servo, né? Aquela pessoa que vai servir a todos, né? E às vezes, né? Não, tem o momento certo também, igual eu falei. Você também não pode ser bobo, né? Ser aquela pessoa que fica trazendo o cargo para você, o cargo pesado para você, onde você vai quer fazer tudo, servir todo mundo e no fim você mesmo, né? Você não está cuidando de você, né? Então tenha esse discernimento, tem a hora certa, mas sirva, né? Tenha esse coração, né? Tem a hora de servir, tem a hora de descansar. Até o próprio Jesus Cristo descansava, né? Ele se retirava, né? A palavra de Deus fala, né? Não trata todos iguais, né? O bom líder ele não trata todas as pessoas iguais, né? Cada um você tem que tratar de um jeito, né? Tem pessoa que se você falar de uma forma com ela, você perdeu a pessoa. Tem pessoa que às vezes se você nem falar com ela, você ganhou ela. Tem a hora certa de você falar. Tem pessoa que gosta de ser ouvida, né? Então, assim, injustiça, meu irmão, é você tratar as pessoas diferente de forma igual, né? Porque ninguém é igual, todo mundo é diferente. Então, você tem que estar ali relacionando com aquela pessoa, convivendo com ela para saber de que forma que você vai tratar ela, né? Então, o bom líder ele não trata as pessoas iguais, ele sabe diferenciar, né, cada um, né? Ele sabe a diferença, ele sabe o que cada um ali gosta, mas tudo isso aí é através do relacionamento, né? Ele sabe como ele lidar porque ele relaciona com as pessoas, né? Emancipa, né? Sabe o tempo certo de emancipar, né? Então, assim, você vai ver ali na Bíblia, né? Não vou falar emancipar, né? Mas você vai ver ali Ananias, né? Quando Deus fala para ele lá, né, na rua direita, né? Não sei se eu me engano, acho que é isso mesmo. Ele vai ali ver Paulo, né? E ele até se assusta, fala, né? Mas Paulo. Mas foi o próprio Deus que deu uma palavra para ele, né? Por quê? O camarada já estava preparado, o camarada já tinha estudado no Instituto Gamaliel, já tinha era dupla cidadania, né? O camarada
falava duas línguas, né? O camarada nessa área aí ele já estava preparado, ele precisava só de resolver algumas questões emocionais, né? Porque algumas questões temperamentais, né? Mas Deus já sabia que o camarada estava preparado, então ele nem questionou, vai lá, né? Vê o rapaz lá, né? Unge lá e ali ele recupera a vista ali, né? Mas a questão não é essa, né? A questão é que bom líder ele tem que saber o tempo, né? Às vezes você tá vendo que o camarada ali tá bem, tá numa situação já que ele consegue, às vezes, e você não quer né, emancipar o cara, você não quer né, dar a bola pro cara ali, e você vai matar a pessoa, né? Então, assim, é a mesma coisa num jogo de futebol, né? O camarada tá ali pedindo a bola, ó, toca pra mim. E o camarada, às vezes, né, tá bem, né? E ninguém toca a bola pra ele. Então, dificilmente esse camarada vai mostrar aquilo que ele sabe fazer dentro do campo, né? Então, o bom líder ele tem que saber esse tempo, né? De olhar para a pessoa e falar, não, esse camarada aí vai me dar fruto, esse aí vai me ajudar, esse aí eu posso confiar. Então, eu já vou começar a distribuir algumas responsabilidades para ele, né? Ele tem capacidade, né? Porque senão você vai sufocar a pessoa e ela vai chegar num ponto que ela vai se frustrar, pode vir até a queda e você vai perder, né? Vai perder uma pessoa às vezes ali que você poderia contar com ela, né? Então você tem que ter essa visão, né? De estar vendo ali a pessoa, ver o esforço da pessoa e ver, reconhecer, né? Então, um bom líder, ele sabe o tempo ali de começar a emancipar a pessoa, de dar responsabilidade, de falar, ó, vou começar a distribuir isso para ele, porque ele sabe exercer essa função, né? Um bom líder, ele tem um caráter de Deus, né? Dosado com a conduta humana, né? Então, o bom líder, ele traz esse caráter de Deus, né? Que é misericordioso, que é gracioso, que ampara, mas ele tem que ser dosado com a conduta humana, né? Porque eu, como falei pra você, né? Você também não pode ser o bom samaritano, né? Como líder, como pessoa, isso não existe. Isso aí é conta da carochinha, né? Todo mundo tem limite, todo mundo tem limitação. A paciência de ninguém é para sempre, né? Uma hora vai estourar a paciência sim, né? Não use textos bíblicos ou palavras, né, versículos para né, querer mostrar algo, né, para uma pessoa, né? Porque isso aí é fato, né? Uma pessoa, quando você trabalha com pessoas, você vai entender que nem tudo que está escrito ali na Bíblia a pessoa não vai conseguir caminhar em cima daquela verdade, né? Porque tem as emoções, tem diversos fatores. Uma pessoa, uma hora ela não vai ter paciência mesmo, uma hora ela vai estourar, uma hora ela vai. Então, se você está vendo essa situação, não contribua com isso, né? Porque você não está usando o caráter de Deus e muito menos o caráter humano, né? Com essa pessoa, né? Então, já começa a compreender isso aí, né? Muitos me lisonjiam com os lábios, mas seu coração está longe de mim, né? Então não use a verdade bíblica, né, para para justificar a conduta humana, né? Porque você não vai conseguir. Você não vai conseguir nunca usar uma verdade bíblica para justificar a conduta do homem. Porque a palavra de Deus ela fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Em Romanos, né, fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Então, em Eclesiastes também fala que não tem nenhum justo, né? Deus quando ele olhou de cima para baixo não tinha nenhum justo na terra, né? Não há nenhum justo que não faça o bem que não peque, né? Não faça o mal e não peque, né? Então não use essas verdades bíblicas, né? Dose com o caráter humano, com a conduta humana. Fala, ó, você errou, né? Nós vamos estar conversando com você, né? Ou
mostra aquilo que para a pessoa, né, para ela refletir, né, porque vai ser necessário você dosar essa conduta humana, né, como liderança.